consagramos todo nosso ser a ti. Aonde for que digno de receber a honra e a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas e a Ele consagramos o e vai coroamos e a ti coroamos e a ti o rei, e adoramos, nos gememos, Pai, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Obrigado por esse dia em tua presença. Nos reunimos aqui, Senhor, diante da tua face, na presença dos nossos irmãos. Pedimos que o Senhor venha falar conosco. Estamos celebrando mais um ano de vida, de existência. Queremos, Senhor, te bendizer, porque a tua graça é maravilhosa, é inquestionável, é incomparável. Que a tua graça repousa sobre nós, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Será que alguém pode celebrar Jesus? Será que alguém está aqui nesta manhã para celebrar a Jesus? Aleluia. Eu queria saudar com a gloriosa, bendita e incomparável paz do Senhor o povo de Deus. A paz do Senhor. Jesus é a verdade, a paz do Senhor. Com amém de verdade, a paz do Senhor. É, na verdade, uma bênção poder estar aqui e estar a celebrar com os amados irmãos 3 anos de existência, 3 anos de evangelismo, 3 anos de discipulado, 3 anos de lutas, 3 anos de guerras, 3 anos de vitórias. O tempo passa rápido, mas nós também estamos rápidos como o vento para alcançar aqueles que, se nós não chegássemos, teriam se perdido ou teriam morrido sem Jesus. Santo Antônio, Deus abençoe, e declaramos esta área para Jesus Cristo, por meio desse trabalho de evangelismo dirigido pelo pastor Robson dos Santos, o evangelista destacado nesta missão difícil. É até agora a mais difícil missão já dada a alguém no Centro Jesus e tem estado a cumprir com honra. Deus abençoe. Amém? Assim mesmo em pé, lembro-me de várias vezes nas minhas caminhadas proféticas, nas minhas caminhadas de oração, eu muitas vezes me meto, talvez Deus, por saber disso, me dá sempre carros grandes, me meto nas ruas, nos becos, nas aldeias para orar, declarando Luanda para Jesus. E eu vim perder-me aqui, não conhecia essa estrada, entrei mesmo de lá do bairro da igreja, lá no fundo, comecei a vir, a perder-me, até onde Luanda vai dar. Passei já aqui, já fui lá, fundo, já. E muitas vezes eu faço isso para orar mesmo, para orar por Luanda, e ver como é que está a cidade a crescer, como é que estão vivendo as outras pessoas. Porque às vezes nós definimos nossa vida olhando para nós e criamos uma ilusão.
né, a partir do nosso ambiente, das pessoas do nosso ambiente, pensamos que o país está bom. Então, às vezes, eu me desafio a confrontar a minha visão a partir da visão de outros. Então, eu tenho minhas loucuras muito pessoais. Às vezes, eu saio mesmo até de Luanda, vou lá e tal, depois encontro uma rua, aqui tipo tem casa, entro mais no bairro, vou. Até onde a casa desaparece, encontro espaço para orar, depois volto. E vim para essas áreas e parei e perguntei aqui o que é Santo Antônio. Igreja aqui, não tem igreja ali, tem aqui, tem. Há dias que eu paro para ir conhecer a igreja, se tem um pastor e tal. Algumas vezes sou reconhecido por causa das redes sociais, outras nem tanto. Mas quando eu vim para aqui, procurei saber e então um dia encontrei um sítio e perguntei o que era aquele armazém. Agora vão proibir os armazéns de ser igreja. Disse, não, esse armazém está aqui, vendiam arroz, coisas. Será que alguém está a alugar? Aí os homens deram contato. Aí falei com o senhor, então voltei e falei com os líderes de Jesus. Tem um bairro ali, Santo Antônio, no fundo. Eu acho que era bom, destacamos lá o Robson. Vim contigo aqui, Nelson? Vim com quem? Acho que eu vim com o Nelson, depois peguei também o Robson. O armazém era bem, na minha cabeça era, né, aliciante. Vamos alugar, vamos começar, vamos comprar isso, vamos aumentar, vamos alargar. Né? Minha cabeça de grandeza, acho que eu tinha que nascer na América. Gosto de coisa muito grande. Robson, aqui em cima mete uma coisa grande e tal. Robson também amou a visão. Pagamos o espaço. E na altura, o espaço até paguei com o meu dinheiro. Deixa já que dar relatório na igreja. O Nelson está aqui. Me deram um dinheiro, já não contei na minha esposa para problema vir depois. Já resolveu um assunto. Disse, pá, eu tenho aqui um dinheiro, vamos já pagar aqui um ano nesse sítio e vamos começar. O resto do dinheiro depois foi nas outras coisas também da igreja. Depois tive que entrar na mente da minha esposa para dizer, Deus está em primeiro lugar, sabe, né, mulher? Deus proverá outras bênçãos. E viemos então aqui com o Robson. Começamos o trabalho lá no armazém, Santo Antônio. A evangelização, também giramos um pouco mais o bairro também, né? Para ver e tal. E vai, o trabalho começou. O Robson foi destacado aqui sem nada, com todas as dificuldades do mundo. Uma memória que cresceu lá nos golfes e outros. Mas ele soube sobreviver às intempéries do caminho. Até que então ele informou-me que tinha encontrado um outro espaço, até porque o espaço onde eles estavam tinha uma história que ele depois não gostou de ouvir, nós não sabíamos também. Então começamos aqui a localizar esse espaço, que de princípio acho que se alugou em um contrato, viemos para aqui, conhecemos o local. Eu de princípio não encaixei bem, porque estava numa geografia que não dava para a rua. Aí fomos conhecer um outro espaço e lá começamos uma contribuição para dar avanço ao trabalho que o líder Robson avançar. E aqui está o trabalho subindo, né? Uma obra começada de raiz. Se viesse aqui há um ano e alguns meses, não tinha nada aqui. Era um terreno vago, mas o templo está levantado. É oficialmente o primeiro espaço comprado e construído do Centro Jesus é. A Congregação Jesus é a Verdade. É o único espaço comprado e construído oficialmente, que não é renda mais. Não tem um senhorio para vir cobrar. Então está de parabéns, Robson. Está de parabéns. Então de parabéns todos vocês também. Robson já me puxou num canto e disse, mas esse espaço também estão a vender. Velho, qual é a ideia? Dizer, pai, deixa ele lá com o centro, depois, como volta lá uns irmãos aí da Via Express, vamos ver se vão contribuir. Sempre que eu levo o povo, gosto de intimar. Só são 2 milhões. Aqui tem empresário, sozinho pode pagar, ou não? Pode pagar, só são 2 milhões. Parabéns. Amém? Quem está feliz também pelo 3º ano de Jesus é verdade. Amém?
Quem ama seu pastor? Quem ama o líder Robson? Quem ama a mulher do pastor? Quem ama a líder Ruth? Não pode amar um sem amar o outro. Tem que amar os dois, tá vendo? Então, Deus seja louvado. Nós viemos aqui, é a primeira vez nesse altar, conheço ele nas fotografias, né? Nos relatórios do Robson. Vamos fazer assim, o espaço não dá para fazer igual do centro. Vamos limitar aqui, vamos botar ali. Não, faça como tem de ser. Para me entrar na mente, fez já uma cruz aqui já, para aparecer o alpendre. E os quadrados ali, né? Para ver se recorda a Gênesis, o ovo, né? Onde todos estamos saindo. O trabalho ainda é muito. Luanda ainda não é ganha. Vão aprovar várias leis para nos impedir de avançar, mas não vamos avançar mesmo assim. E o Senhor será glorificado por isso. Amém? Sem muita delonga, toma sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 1 a 6. Agora, como vai chegar para o Espírito falar, depois da leitura pode tomar o assento, amém? Sejam bem-vindos, líderes do centro. Queria dizer que estamos aqui com os ministros do Centro Jesus né? Os evangelistas, anciãos, pastores, diáconos e diaconisas e cooperadores que nos estão acompanhando. Pessoal do centro, dá um sinal aí para a congregação dos velhos, amém? Quem da congregação conhece o centro? Quem conhece o centro? Quem já esteve lá? Tiveram lá no sábado de oração, né? Quando o vosso pastor arrebatou toda a tensão, a voz grossa, a voz de trovão. Então, continuem se mantendo aí nessa frequência. Líder Lourenço, estás a dar apoio aqui também. Aqui já é mais perto. Nem tanto, devia dar tanto. Se não está dando no centro, pode dar na congregação. Mas nem tanto. Quer dizer que se ele já apoiou e não é tanto, você tem que apertar mais para dar tanto. Que ele reconheceu que não é tanto. Ou não, Lourenço? Deus abençoe. És uma bênção, sabe que eu te amo muito, né? Eu e minha família. João 14, de 1 a 6. Quem já achou? Não se turbe o vosso. Credes em Deus? Crede também? Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós, mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Obrigado porque por essas verdades temos consciência do Teu amor, do Teu poder, da Tua bondade, das Tuas misericórdias, que são as razões de não sermos consumidos. Pai, pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus que o Senhor venha nos iluminar, venha, Senhor, nos orientar, venha, Senhor, nos acolher e que a Tua vontade possa ser feita no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Tome seu assento, Deus abençoe. Amados irmãos, há uma cultura local do nosso centro Jesus que é a cultura da extensão, da ramificação
E a marca Jesus ela se alarga, ela é elástica, sem perder a identidade. Por isso, aqui também Jesus ou não? Aqui é Jesus, Isso aqui, a verdade, certo? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade? Quem crê que Jesus é a verdade? Certo? Então, Jesus aqui é a verdade. A semelhança do que fiz no verbo, Jesus é o verbo, nos eventos locais das congregações, eu gosto de enfatizar o espírito do local, o espírito do lugar. Quando Robson escolhe que ele gostaria de denominar a congregação de verdade, isso demonstra como ele entende Jesus, como ele gostaria que Jesus fosse nessa igreja, como Cristo seria apresentado, e isso coloca um peso enorme sobre o ombro do líder também, porque é mister que nele Jesus seja a verdade, seja um Jesus de verdade, que nesse local se pregue a verdade, porque seria incoerente que numa congregação onde Jesus é a verdade, a pregação fosse mentira, o exemplo fosse de mentira, que se vestisse uma capa do engano. Então, nossa oração por esta congregação é que Cristo nesse lugar seja a verdade, que os filhos dessa casa andem na verdade, que os crentes dessa congregação conheçam a verdade. João, escrevendo para os filhos, ele escreve: filhinhos, a nossa maior alegria é vos ver andar na verdade. Porque é verdade que existam igrejas de mentira, existam mensagens de mentira, existem pastores de mentira, que o propósito inicial, fulcral, central, basilar, não é a salvação dos homens, não é a edificação dos santos, é a perdição por meio da manipulação e do engano. Muitos dos quais têm consciência disso, consciência que já não pesa. Alguns vão dormir em casas de quimbandas, em cemitérios, para exercer algum tipo de manipulação sobre os homens, enquanto com isso ganham lucros financeiros, ou quaisquer que sejam os lucros que estes ganhem. Então, há um peso colocado aqui sobre o líder Robson, sobre a liderança da congregação, um peso colocado sobre todos nós, que é apresentar um Cristo que seja a verdade. E Robson, e a congregação toda, verdade carrega implicações filosóficas profundas. Na verdade, a verdade é a maior busca dos filósofos, a maior busca dos pensadores. Todos buscam pela verdade. Os gregos buscavam pela verdade, né? A filosofia busca por verdades. As religiões é a ânsia da busca pela verdade. Na verdade, a palavra religião, ela nasce do conceito de estarmos nós, os homens, desligados do Criador, desligados da fonte, desligados de Deus e desejando o religamento, usamos de ritos, meios, práticas para nos religar. Então, se você for para algum lugar e encontrar uma religião, você encontrou uma religare. Um religar é o homem que, por meio de mitos, ou ritos melhor, por meio de práticas, de sacrifícios, busca religamento com o Ser Supremo,
religamento com o que poderíamos chamar de Espírito de Deus, de Nzambe, ok? Ou de qualquer coisa que seja em qualquer religião que haja. Só que nós, os cristãos, e você vai ouvir alguns de nós dizer que nós não somos uma religião, embora somos também, mas a nossa religação não é, na verdade, a busca do homem por isso. Não. Não é o homem que, desejando se religar a Deus, fez recursos a ritos, sacrifícios, meios para se encontrar com Deus. Diferente. Na religião cristã, não é o homem que busca por Deus. Na religião cristã, é Deus que busca pelo homem, se fazendo o homem para se religar ao homem. Por que existem várias religiões? Porque existem vários homens. E por que nós cremos que a cristã é verdadeira? Porque é a única que não pertence ao homem, mas o próprio Deus, que se fez homem, veio à busca do homem, trazendo de volta para o jardim. Então, Jesus Cristo, quando é julgado por Herodes, mandado por Pilatos, ou para Pilatos, Pilatos faz uma pergunta interessante para Jesus. Que é a verdade? O que é a verdade? Porque Jesus se apresenta a ele nesse julgamento também como a verdade. O que é a verdade? Jesus não responde. Porque Jesus é a resposta que ele precisava. O que é a verdade? Ele é a verdade. Ele olhou só para ele quando ele perguntou o que é a verdade. Por quê? Porque, inclusive, Pilatos, como um bom romano, carregado de filosofia grega, eles buscavam pela verdade. A verdade do mundo, a verdade da ciência, a verdade da história, a verdade da geografia, a verdade da biologia, a verdade da genética. O homem está em laboratórios nesse momento à busca de verdades. Como funciona? O homem está à busca, por exemplo, do segredo do não envelhecimento, da juventude eterna. O homem procura, quer saber qual é o caminho, qual é a verdade, como é que eu faço para alcançar vida. Essa expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela carrega implicações filosóficas profundas. Porque, na verdade, o homem procura um caminho, que certamente é a verdade, para o fim de vida. Se o homem acha o caminho, que na verdade nos leva para a vida, achamos tudo. E quando Jesus se apresenta sendo ele o caminho, a verdade e a vida, está a dizer que tudo o que o homem procura está só nele. Ele é o caminho que passa pela verdade e chega à vida. Ele é tudo nele. Ok? E é o nome que vocês escolheram para ser o nome da vossa congregação. Quer dizer que essa congregação se torna resposta filosófica, se torna resposta científica, se torna resposta teológica, se torna resposta de vida. Nós precisamos ser uma resposta. Esta congregação é posta aqui para ser uma resposta para todos os homens, de todas as índoles, de todos os estratos sociais. Líder Robson, nós fomos levantados por Deus para sermos verdade. Para sermos a resposta que os homens buscam, dos questionamentos que fazem, das perguntas que têm, das indagações que levantam. Precisamos ser a verdade. E Jesus Cristo falando para seus discípulos, essa conversa era profundamente restrita. Ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aqui vai uma clara demonstração de que Jesus é Deus. É o Filho único de Deus, o Filho único da espécie de Deus, ok? Sendo Ele mesmo Deus. Alguém vai dizer: pastor, se Jesus é Filho único, nós somos o quê? Diz: não, Ele é o Filho único daquela espécie. Não tem. Nós fomos introduzidos à irmandade dele, a filiação por meio dele. Então nós somos filhos de Deus, mas não daquela espécie. Ele é filho de Deus, ele é filho de Deus. Amém? Ele é filho de Deus, mas ele é filho de Deus. Ele é Deus com Deus, é Deus de Deus, Deus que veio de Deus e Deus que voltou para Deus. Então, ele é Deus, diferente de nós, certo? Então, Jesus Cristo está a dizer: credes em Deus e credes também em mim. Ou, se Jesus fosse apenas um homem que adorasse a Deus e que Deus aprovasse ele, ele não podia exigir crença nele. Jesus está a exigir crença nele. Ou na palavra, eu, por exemplo, não vou exigir crença em mim. Igreja, credes em mim. Não, você não pode crer em mim. Você não tem nada para crer em mim, certo? Eu não sou, fonte de coisa alguma, nem preciso ser destino de nada. Nenhuma fé precisa ser posta em mim. Eu creio no pastor Sadraque. Não, você crê em Jesus, certo? Você pode acreditar em mim como pregador, mas você não crê em mim. Por exemplo, você não crê em mim
para a cura, você não crê em mim para a salvação, mas em Jesus nós cremos nele para a cura, nós cremos nele para a salvação, nós cremos nele para a libertação. Então Jesus aqui está a mostrar que ele é do mesmo tipo, né, de Deus, ele é da mesma personalidade divina, ele carrega deidade, ele carrega a eternidade e ele carrega a personalidade pelo qual possamos chamá-lo de Deus. Amém. Então, credes em Deus, credes também em mim. Acreditem em mim, coloquem vossa fé em mim. E ele afirma, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu não for e vos preparar lugar, não vou entrar aqui nas questões teológicas, porque isso aqui já explicamos na igreja sobejamente, né? Quando estudamos o Evangelho de João no centro, esses versículos encontram algum debate teológico? Porque o versículo anterior sugere que Jesus está a dizer que se não tivesse morada, eu ainda vos iria preparar lugar, mas como não há necessidade de vos preparar, ok? Mas o versículo a seguir mostra que Jesus está a dizer, se eu for e vier, vos tomarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então, nesse contexto, no contexto ele está a aludir para a questão do discipulado, ok? De sermos seguidores de Jesus, que seguirmos Jesus não é um ato voluntário que não tenha no fim recompensa. Não há. Seguir Jesus é um ato voluntário que no fim você precisa esperar recompensa. Certo? Jesus Cristo não é um mestre hipócrita. Me seguem só, sejam leais a mim. Não, ele está pedindo lealdade que no fim tem retroativos, tem ganho. Noutra palavra, eu vou, mas vocês não estão órfãos porque vocês têm pai. Vocês não são deixados sozinhos porque vocês têm o Consolador. Mas eu também sei que eu não estou a ir só vos deixar com coisas. Eu vou vos buscar outra vez para que vocês estejam comigo. Então Jesus foi, mas nos deixou uma garantia de volta, certo? Você sabia que o que Jesus nos deixou como garantia de que ele vai voltar é maior? Amém? É maior do que o que ele vai nos dar? Quem crê que Deus é maior que o céu? Quem crê que Deus é mais do que o céu? Pronto. Então eu estou a dizer assim, Jesus foi embora, mas o que ele nos deixou é uma garantia tão grande que tem que nos dar confiança de que ele vai voltar. Porque o que ele nos deixou é maior do que a coisa que ele vai nos dar. Certo? Deixa eu colocar da maneira sadraquista, certo? Vamos lá. Deus nos deu Jesus. Pronto. Se você crê como eu que Jesus é Deus, vou colocar da seguinte maneira. Deus nos deu a Deus. Certo? Deus enviado da parte de Deus veio ficar conosco. Andou conosco uns 3 anos. Morreu por nós, ressuscitou. Depois disse assim, não vou vos deixar órfão. Estou a ir, mas vou pedir a Deus para vos enviar Deus. Rogarei ao Pai e vos mandará outro Consolador. Outro significa que é substituto. Se ele é outro, é porque Jesus também é. Então eu vou pedir para ele vos mandar outro advogado, do mesmo tipo que eu, da mesma substância que eu, da mesma semelhança que eu. Vocês conseguem perceber? Então, aqui podia ser colocado assim, Deus nos enviou Deus para a nossa salvação, depois de Deus nos salvar, foi para Deus e rogou a Deus para nos enviar Deus para a nossa preservação, para o nosso caminho. Então, não tenho certeza que Deus vai voltar para vir me buscar, porque Ele me deixou com Deus como garantia de que Ele vai voltar. Em outra palavra, enquanto Deus não voltar para me levar para Ele, me deixou com Deus como garantia de que Ele vai vir. Então eu estou a andar com Deus à espera de Deus para me levar para Deus. Isso é maravilhoso, não? Eu estou a andar com o Espírito Santo à espera de Jesus para me levar para o Pai. Isso é esplendidamente maravilhoso. Amém? Nós não fomos deixados órfãos. A garantia que temos em mão é tão profunda que eu sei que Ele vai voltar. Tem na Bíblia uma história interessante. Paixão, uma história interessante. Ela começa promíscua, mas ela termina gloriosa. Judá é o filho de Jacó que saiu cedo de casa. Judá, dentre os irmãos ali, depois de venderem José e tal, ele acho que também ficou um pouco frustrado, venderam o irmão, porque ele não estava quando lhe venderam. Ele voltou e disse, meteram onde meu irmão? Ficou chateado com os outros irmãos. Judá saiu, foi viver sozinho. Onde foi viver?
gostava bué de dama. Assim Jesus é leão da tribo de Judá. Judá mesmo é esse. Um malandrinho. Onde ele foi viver sozinho, arranjou uma dama, fez um filho, um segundo filho, um terceiro filho, os miúdos cresceram. Só que os miúdos, quando cresceram, com educação não sei lá de onde, um deles começou a se relacionar, morreu. Mulher desse filho, na tradição da terra onde ele foi arranjar mulher, esse filho que morreu deixou uma mulher que não tinha filho. Logo a mulher era automaticamente do irmão, certo? O irmão ficou com a mulher do falecido, mas ele, acho que não gostava do irmão dele falecido, começou, na hora de fazer amor, deitava o sêmen fora para não produzir filho, porque o filho que você faz com a mulher do teu irmão não é teu filho, é filho do teu irmão. Então, como ele não queria que o irmão dele tivesse filho, então ele deitava o sêmen fora. E por conta disso, Deus também lhe ceifou, morreu. A senhora ficou sem filho, tinha mais o terceiro filho de Judá. Judá no óbito falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, como meu filho ainda é criança, vamos deixar ele crescer mais um pouco, para depois assumir a vossa filha. Só que o miúdo cresceu, Judá estava dando de volta, para fazer a reunião, para entregar, porque ele viu essa moça aqui matar homem. Primeiro meu filho morreu com ela, segundo meu filho morre com ela, esse terceiro também que me restou vai morrer, é melhor eu dar volta. Como é reunião, então o miúdo já cresceu, volta. Só que a nora bolou um plano, sabia onde o Judá ia pastar ovelhas, porque tinha ovelhas, se vestiu, tirou roupa de luto, se vestiu de prostituta, meteu brincos, não sei o que e tal, aqueles vestidos brilhantes, foi ficar numa paragem. Judá, a passar com as ovelhas com o amigo dele, viu uma dama, disse, essa moça parece uma prostituta, vou lá tomá-la, vou lá pedir os serviços dela. Moça, como é? Tudo bem, tudo. Quer ficar contigo? Comigo? Sim. Me pagas o quê? Eu te dou uma ovelha. Então da ovelha. Disse, não, meus pastos estão longe. Mas, quando estiver perto eu vou te dar. Disse, e qual é a garantia que você vai me dar a ovelha? Disse, mas quer garantia de quê? Disse, não, me dá teu lenço. Mas o quê? Teu cajado e o teu selo. O selo era mais ou menos tipo um anel, né, que funcionava como carimbo. Quando faziam um negócio, a pessoa tinha o selo ou um carimbo ou às vezes anel para selar, né? E ficava no pergaminho como selo. Então me dá o teu selo, me dá o teu lenço e me dá o teu cajado. Aí disse, tá bem, toma meu cajado, meu lenço e meu selo. Vamos nos envolver. Se envolveu com a moça, que era a nora que ele não deu conta, porque ela estava coberta. Pronto. A senhora acabou de se envolver com o sogro, foi para casa. Ele, quando voltou no horário marcado, no dia marcado para ir receber já as coisas dele bem importantes, para dar a ovelha, a moça não estava. Começava a perguntar, como é? Aqui não tinha uma prostituta cultural que fica aqui? Não, nunca vimos nenhuma prostituta aqui. Não, não fica aqui uma moça. Disse nada, Judá meteu a mão na cabeça. Porque com aquele selo ele podia tomar todas as ovelhas dele. Ele chega, faz um contrato, 10 ovelhas, mete aquele carimbo, tá carimbado, levou, certo? Então quer dizer que o que ela estava na mão era muito mais importante do que ele prometeu. Ele só prometeu uma ovelha, mas ele levou o lenço, cajado e o selo. Agora o problema é que passado um tempo, a moça está grávida. Avisaram, tá vendo? A mulher dos teus filhos está grávida, disse, fezada. Eu já estou dando de volta para não ficar com meu filho. Chegou agora um problema, vamos agora livrar meu filho do problema. Eles chegaram lá já assim em grupo. Ei, traga essa prostituta para fora. Como é que ela é casada com meu filho, fica grávida com outro homem? Se fosse aqui em Angola, bandida! Traz! Aqui fora, vamos lhe matar! Naquele tempo apedrejavam a mulher, a par de adultério, ou o homem também. Ela disse, tá bom, antes de me matar, eu só quero dizer que eu estou grávida do homem a quem pertence esse lenço, esse cajado e esse selo. Quando ele viu o lenço, é dele. Viu o selo, é dele. Viu o cajado, é dele.
Ele meteu a mão na cabeça e disse: "Ei, ele é mais justa do que eu. Não, não, aborta, não mata mais, não mata mais." O que tinha que ser mulher dos filhos ficou mulher do pai. E no dia de dar a luz tinha gêmeo no ventre. E é de um desses gêmeos que veio Jesus. O Santo Jesus veio de linhagem de problemas. É por isso é graça. Mas por que eu contei essa história? É para dizer que aconteceu a mesma coisa conosco. Jesus Cristo foi, mas nos deixou o lenço, o selo e o cajado. Aleluia! O dia que vier a condenação sobre o mundo todo e disserem: tragam para fora os que vão ser mortos, condenados, lançados no inferno, eu vou dizer: espera ainda, antes de me matar, eu estou grávido, nós estamos concebidos. De quem pertence esse lenço, esse cajado e esse selo? É neste momento que ele vai dizer: não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia chama o Espírito Santo penhor da nossa herança. Penhor é o que deixamos com a pessoa que lhe devemos alguma coisa. Então estou penhorado. Mano, me fazer mal não é uma boa coisa. Eu carrego o penhor do Espírito Santo de Deus. E esse penhor não me pertence, pertence a quem me deixou com elas, para onde eu lhe devolver. Quando chegar a altura certa, o Senhor Jesus, eu direi: mestre, me prometeste vida, me prometeste eternidade. E ele vai dizer: então me dá o penhor. Eu vou dizer: está aqui o Espírito de volta, me dá a vida. Está aqui o Espírito de volta, me dá a eternidade. Está aqui o Espírito, me dá a coroa. Esta é a garantia que temos nele. Aleluia! Por isso nós estamos convictos da eternidade, porque o que ele nos prometeu ainda nem é maior do que aquilo que ele já nos deixou. Eu ando com o Espírito, eu ando no Espírito, conduzido pelo Espírito. O Espírito está comigo. Amado, o Espírito é tão importante que para vir Jesus teve que rogar. Sabe o que é rogar? Pedir com insistência. Pai, dá só, dá só. Mas nesses pecadores lhe dá só. Esse do Cazenga, dá só, dá só, dá só. Eu lhes prometi o céu, eu lhes prometi a eternidade. Mas esse do Cantinho, do Santo Antônio também, lhes dá só, lhes dá só. Eu lhes prometi a eternidade, eu lhes prometi as moradas. Mas para a garantia, lhes concedo o teu Espírito. Então eu sou de antemão um criminoso que carrega lenço, selo e o cajado. Tenho em mim a semente do eterno. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Ei! Glórias a Deus. Glórias a Deus. Alguém pode glorificar a Cristo? É nesse instante, irmãos, que Jesus, falando da morada, disse: mas vocês sabem o caminho. Vocês conhecem o caminho. Tomé disse: não, mas espera. Nós nem sabemos onde vais. Como é que vamos saber o caminho? Nós já nem conhecemos onde estás. Aí. Alguém me só me ajudar? Está mesmo quente, meu Deus. Temos só a fazer coragem. É oficial, a única igreja de Jesus é que tem ar-condicionado lá no Carlos. Tudo é quente, tudo, o centro é quente. Obrigado, pastor. Nós também somos quentes, somos pentecostais. Mas nem também não é assim, né? No tempo de frio. Como vamos saber o caminho de um lugar que não sabemos se é onde? Tomé era o discípulo da indagação, o discípulo do questionamento. Não, eu não vou aceitar nada até me explicarem.
Se o Senhor me explicar, eu não vou entender e não vou simplesmente me conformar com uma resposta que não é clara. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? É nesse momento que o nome dessa igreja nasce. Eu sou o caminho. E Jesus antes diz assim: vocês conhecem para onde eu vou. E vocês conhecem o caminho. Como? Anteriormente ele estava falando do Pai, da casa do Pai, de ir preparar lugar, de vos tomar para vos levar para mim mesmo. Então, consideremos que Jesus está a dizer que eu estou aí para o Pai, mas vocês conhecem o caminho para lá. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. É como se o Pai fosse um lugar e Jesus um caminho. O Pai é o lugar e Jesus é o caminho para lá. E Ele está a dizer: vocês conhecem o caminho. Vocês conhecem o caminho, eu conheço o Pai. E porque vocês conhecem o caminho, vocês também já conhecem o Pai. Porque o nosso caminho, diferente dos caminhos dos homens, é um caminho que também caminha. Até o que neles estão parados, estão aí para algum lugar. Então a metáfora do caminho sugere que Jesus é, na verdade, não só o meio pelo qual eu vou para o Pai, mas é o meio com o qual eu vou para o Pai. Talvez aos que viajam muito sabem, aqui graças a Deus também já temos shopping com escada rolante, né? Por exemplo, shopping Avenida tem, aí na Marginal Fortaleza tem, mas o aeroporto internacional Dr. Agostinho Neto tem algo bem semelhante ao aeroporto de Portugal, que é na verdade um caminho rolante. É um caminho que você basta só ficar lá, ele não é escada, é um só caminho, ele anda sozinho. Vai ser mais lento, mas se você estiver lá parado, estás aqui para algum lugar. E na verdade Jesus se parece muito com esse caminho, é um caminho que caminha. Ele não é um caminho parado, não é um caminho para nós seguirmos apenas um endereço. Nós estamos diante de um caminho que ele mesmo caminha, um endereço que endereça. Nós estamos diante de alguém que é pista, que é direção. É dali que eu amo Jesus por conta disso, porque eu sei que eu sou um homem falho e constantemente com os pés com capacidade e potência máxima de desvio. Só que ter estado no caminho que é Jesus, é estar com alguém que é capaz de ele curvar porque curvei. Simplesmente porque ele não me quer deixar eu perder. Você já viu um caminho assim? Ele quer te levar reto, mas você, por causa da tua própria humanidade, quer ir torto. Só que o caminho vai torto contigo para depois te trazer direto para ele. Ele está a caminhar contigo enquanto você caminha com ele. É dali que quando começamos a ver Pedro, Jesus entra como caminho no caminho de Pedro. E quando Pedro descobre isso, fala assim: aparta-te de mim porque eu sou pecador. Jesus disse: não, você não é mais só pecador, você vai deixar de ser pescador, deixa os peixes e me segue. Porque na cabeça de Pedro Jesus é santo demais, que ele não pode estar perto de mim. Então, como eu sou pecador, ele é santo, é melhor você santo ir embora, para eu continuar aqui pecador. Só que Jesus veio com esse propósito, ele não veio para os santos, ele veio para os pecadores. Se Pedro fosse santo, era bem provável que Jesus não estaria com ele. Ele veio exatamente para ser caminho aos pecadores, caminho aos pecadores, para que saindo do caminho dos pecados, andasse nele.
Então, o convite ou a sugestão de Pedro, aparta de mim porque eu sou um homem pecador, foi negada. Porque não é Jesus que deixa o homem por causa do pecado, mas é o pecado que deixa Pedro por causa de Jesus. Então, eu vou andar contigo de tal maneira que o pecado vai ficar com vergonha de ficar ainda contigo, por causa da tua proximidade comigo. Então Pedro, à medida em que andava com Jesus, menos pecado manifestava. Não é que ele deixou de pecar porque pecou até no dia que negou Jesus, mas à medida em que ele andava com Jesus, ele ficava cada vez mais distante das suas próprias debilidades. Então, amados, vós conheceis o caminho, é a declaração de que por teres andado comigo, vocês andaram com o caminho, vocês já conhecem o caminho. O caminho está nos vossos pés, o caminho está à frente de vós, o caminho está atrás de vós. O caminho não é um caminho estático, o caminho pensa, o caminho fala, o caminho... Só que este caminho, quando pensa, ele só pensa a verdade. Quando fala, ele só fala a verdade. Quando vos leva, ele só vos leva de verdade. Então a verdade é o conceito do caminho. Você não pode dizer que está no caminho sem a verdade. Logo, se a verdade não for o princípio do caminho, é bem provável que você não está no caminho. Porque eu sei que eu estou no caminho, quando no caminho o que define nossa prática, nossa vida, é a verdade nela. Por isso esta igreja é a verdade, porque não podemos estar no caminho com mentiras. Não podemos estar no caminho enquanto perdura o engano. Quem está no caminho com mentira, ele se enganou. Porque diferente do caminho estático para Benguela, é que o nosso caminho caminha. E este caminho, ao mesmo tempo que é caminho, é verdade. Então você não pode ter caminho e mentira, porque caminho só pode ser verdade. E verdade só pode ser vida. Você não pode querer parte de Jesus sem a totalidade dele. Você não pode querer uma parte dele e outra parte não. Então só podemos ter Jesus quando termos-lo por completo. Então quer um caminho, quer a verdade dela. Quer a verdade, quer a vida. Então, primeiro, caminho, verdade, vida. Caminho, verdade, vida. Você vê que a verdade, Robson, a verdade abraça o caminho e a vida. A verdade está no meio para ser o elo e o equilíbrio da... Porque há pessoas que ficam no caminho e querem ir para a vida e depois pulam a verdade. Não pode pular a verdade. Você não pode sair do caminho para a vida sem... Porque a verdade é o conceito, a verdade é uma... Deixa eu colocar, por exemplo, assim. Quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, ele demonstra o caminho como corpo. Ele demonstra a verdade como a alma e a vida como o espírito. Nós estamos aqui nessa totalidade. Quando é que surge a alma? A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó e assoprou nele o fôlego de vida, o homem se fez alma. É que na soma do corpo com o espírito é que nasceu a alma. A alma vivente nasce do contato do espírito com o corpo e o homem se fez alma vivente. Do mesmo jeito, a verdade, ela se torna central, fulcral, entre o caminho e a vida. Ok? Se o caminho é aqui, a verdade está conduzindo para lá, para a vida. Por isso, Robson, nunca mude a pregação. Pregue sempre a verdade, mesmo quando ela não te beneficia. Porque ela é a única que beneficia todos que a ouvem e beneficia aquelas que falam. Por isso Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás a ti e aos que te ouvem. Você terá sido um grande pastor quando as pessoas que te ouviram foram salvas e você que falou também foi salvo. Você não é ponte, Robson. Ok? Não seja ponte. É dali que Jesus disse, eu sou a ponte. Embora ele seja, mas Jesus não pode ser, por exemplo, comparado a nós. Sabe o que a ponte faz? A ponte tem a capacidade de fazer todo mundo passar por onde ele não passa. A ponte sempre fica, todo mundo passa. Está vendo as pontes da Via Expresso? Vão ficar aí. Milhares de pessoas vão passar pela Via Expresso e ele vai continuar lá.
A ponte do rio Kwanza nunca saiu do rio Kwanza, mas todos que passam por ela saem. Então o pastor não pode ser só ponte. Está a levar os outros para a vida, mas ele nunca vai. Está a levar os outros na verdade, mas ele nunca sai da mentira. Está a levar os outros para a santidade, mas ele nunca sai do pecado. Está a levar o outro para a ajuda, mas ele nunca sai das dificuldades. Não. Eu não sou ponte, amado, eu sou pastor. Estou aí junto. Eu estou também na frente, me segue. Quando fico no meio, continua. Quando eu estou atrás, estão aí bem. Estou a vir também. Mas eu tenho que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Vela pelo que você prega e vive. Igreja, aprofundem-se na doutrina, para que vocês também possam ajudar vosso pastor. Há muitos pastores que começaram bem, mas acabaram muitas vezes se relacionando com outros falsos pastores. Mas o pastor veio com novidade e a igreja não deu conta. Estavam por ali cuidar. Nosso pastor veio profundo. Pai, revela, papá. Teu pastor a se perder na tua frente, você está alegre com isso. Pastor viajou, foi para a Nigéria, para o Benin, veio com feitiço, você também está estranhando. Não. Seja você primeiro a dizer, meu pai, não foi isso que nos ensinaste. Pai, nós sempre aprendemos com o Senhor sobre a verdade, mas estamos a ver outra coisa. Por quê? O que está a se passar, pai? Podemos orar juntos? O que está a se passar? Você precisa ser o intercessor do teu pastor. Você precisa ser o intercessor da igreja. Você precisa ser o suporte. Amém? Porque, amado, às vezes nós estamos a pregar a verdade no caminho. Robson está aqui com muita energia, muita garra, mas no caminho nós nos cansamos. Pastores se cansam. Tem momentos que nós nos cansamos com até aquilo que já ensinamos. Às vezes nós estamos aqui a pregar com boa de ousadia, mas quando é no quarto, Senhor, por quê? Elias discutiu aí com os profetas de Baal, mas depois no canto está aí chorar na oração. Disse, não vai chover, não choveu, mas depois foi reclamar, só eu restei. Pastores se cansam. Precisamos de suportes, precisamos de pessoas que apoiam. Mais apoio do que crítica, mais apoio, mais ajuda, mais intercessão, mais intercessores, mais homens dizendo, nós estamos juntos, pai, anima, tenha força, tem bom ânimo, vamos adiante, vamos contigo. Se o pai estiver cansado, amado, temos que ter soldados como os soldados de Davi. Davi tinha uns soldados que não batiam bem, mas eram muito úteis para ele. Davi matou leão, matou urso, derrubou Golias, venceu várias guerras. Só que Davi começou a ficar cansado. Um dia Davi lutou com um gigante que quase ia lhe matando. Quando saíram da guerra, porque Davi já estava debaixo do gigante, o gigante já estava a lhe sufocar. Um homem de Davi desceu da montanha, na Bíblia fala tipo é filme, desceu da montanha aos saltos, com duas espadas na mão, desceu até no ombro, nas costas do gigante, matou o gigante. Quando ele mata o gigante, levou Davi num canto na reunião dos soldados, disseram assim, chefe, vamos só te pedir uma coisa, não vá mais nas nossas guerras, não queremos te perder, tu és nossa liderança, sabemos que tens sabedoria que precisamos, mas já não tens a força que tinhas. Senta aqui, descansa. Sabe o que eles estão a falar? Davi, nós sabemos que você está a ficar fraco. Sabemos que és o forte que está a ficar velho. E nós não precisamos revelar tuas fraquezas lá fora. Para sempre você tem que ser o herói que matou o gigante. Você tem que ser o grande Davi. Nós aqui dentro vamos saber tuas fraquezas. Amados, o grande problema é o quê? Se vocês notarem fraqueza do vosso pastor, que outro era forte, e vocês tratarem isso de ânimo nobre, ânimo leve, e pastor não é mais, não está mais na visão, pastor já não ora, antigamente ficava 10 horas, agora tem... Foi dele está estragado, você quer que o pastor morra de câncer de garganta? Grita já na conta dele você. Amém. Davi outra vez chegaram numa certa batalha, imagina, estava andando com os soldados, Nelson sentiu sede, disse, estou com muita sede. Sede. Soldados viram, chefe está com sede. Não contaram nada para Davi. Saíram. Encontraram uma aldeia ali, mataram todo mundo. Tiraram lá um copo de água, trouxeram. Davi olhou, tiraram água onde? Não, fomos numa aldeia aí, matamos todo mundo, trouxemos água para o senhor beber. Eu vou beber essa água de sangue. Quem vos mandou ir matar? Disse, não, te ouvimos só falar que tem sede. Fomos arranjar água. Porque Davi
achou esses homens, quando estava a ser perseguido por Saul, não batiam bem. Eram atribulados de espírito, bêbado, maluco. Eram bad-bays. Estão malucos. Eles são lá do KOPC do tempo bíblico. Cheio de cicatrizes. Homens muito leais a Davi. Não tinham medo de morrer. Imagina de matar. Mas todos esses jovens explicam o sucesso de Davi. Eram muito leais. A igreja, se vocês querem ser uma igreja de verdade, sejam leais ao vosso líder. Amém? Sejam leais. Não cometam, porque Davi pegou na água. Sabe o que Davi fez com a água? Pegou na água, deitou. Não bebeu. Primeiro porque eles até demonstraram lealdade, mas foi sem sabedoria. Não pediram orientação para o que eles fizeram, né, sem anuência do líder, do chefe. E podiam ter tirado água sem ter que matar, mas mataram. Ok? E na Bíblia existe isso. Quando militares não batem bem, a maioria dos militares em todo o mundo, talvez já, os militares do Trump já atacaram o Irã. Então o militar é assim, militar não tem política, diplomacia para ele não funciona. Para ele acabar com o inimigo, apagar e pronto. Ok? Depois os políticos resolvem, nós já fizemos nossa parte. Nós já matamos. Agora os políticos vão pedir desculpa, vão falar não, para o bem do mundo. Político é papel dele, nosso papel é matar. Eles só ficam nos quartéis. Quando é que vai ter mais guerra? Eu estou com vontade de matar alguém. É militar é assim. Agora o político vai na mesa, bem, diplomaticamente falando, não podemos ter terceira guerra mundial. Os soldados extrapolaram um pouco, mas vamos pagar. Esse é o trabalho do político. Militar não. E Davi era já alguém que carregava a autoridade política para ficar ungido rei, mas era militar, de gema. Então ele sabia modelar entre diplomacia e batalhas, ok? Só que ele tinha soldados malucos. Não é só com aquele povo. Um dia Davi disse ao general, por favor, persegue Absalão, lhe apanha, lhe traz vivo. O filho dele, filho de sangue. O general lhe perseguiu, lhe apanhou. Pensou, meu bem, não. O chefe falou para trazer vivo, mas não vou trazer nada vivo, é inimigo. Matou o filho do rei. Chegou lá, olha, o inimigo já caiu. Mas caiu como? Não te falei para ele trazer vivo, não. Ele resistiu, lhe matei. Morreu. Davi a chorar, Absalom, 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 meu filho, Absalom. O general lhe matou. Porque na guerra, o espírito dele é só de resolver o problema com vitória, mais nada. Não há negociação. Isso é para políticos lá na mesa, nos parlamentos. Vocês conseguem perceber? Então, amados, guardem a vida do vosso pastor, intercedam por ele, orem por ele. Até que vocês vão lhe encontrar aqui triste, sozinho, abatido, levar. Você precisa ser um bálsamo para ele, você precisa ser um intercessor para ele. Aqueles que ajudam também precisam de ajuda, aqueles que suportam também precisam de suporte. Às vezes, nós os pastores sofremos, mãe, pastor mesmo está passando por mim, nunca me visita. Você já me visitou? Assim sou eu que tenho que visitar. Você já me visitou assim mesmo? Já estou a visitar o pastor? Não, pastor, vim mesmo te ver como é que estás. Nunca me visitaste também. Eu também tenho alma, também tenho um corpo, também tenho um espírito, também tenho um pai, também tenho uma mãe, também tenho uma família. Agora, o maior problema para não me visitar é ser pastor. Tipo, você é o que visita. Disse Agostinho Neto, eu não sou mais a pessoa que espera. Eu sou a pessoa de quem se espera. Chegamos a um nível, Robson, que você não espera mais nada de ninguém. Não espera mais ajuda, não espera mais apoio, não espera mais elogio, não espera nada. Porque você é a pessoa de quem se espera. É as pessoas que esperam você, esperam tua ajuda, esperam tua visita, esperam teu conselho. Porque se esperar, uafa, morrerás. Amém? Mas não mude a verdade. Não mude o ensino. Não negocie. Amém? Quando Jesus começou lá no Open, alguém veio me dizer assim, pastor, eu quero te propor algo. Para a igreja crescer, ter finanças, vamos fazer aqui uma fogueira santa. Cada pessoa vem com $1.000, $500, vamos meter aqui na fogueira, vamos acender uma fogueira, as pessoas vão trazer os pedidos de oração, vão queimar. Assim vamos fazer aqui fogueira, lenha, fogo na igreja. Fogo na igreja, para meter a carta para queimar. Vamos ficar pobres, vamos continuar pobres. Mas eu nunca mais vou inaugurar qualquer altar de pedras. Jesus, de uma vez por todas, realizou
o sacrifício único naquela cruz. Não preciso mais de altares, não preciso mais de fogo, não preciso de nada. Que as pessoas creiam em Cristo, isso basta. De mim não terão invenções alguma, ainda que nos falte moedas no cofre. Passo necessidade, ando a pé, fico sem combustível, mas não mudo a mensagem por nada. Faça o que o Senhor quiser. Vamos continuar assim, pregando a verdade. Mas, mané, vai ver fumo. Vai ver fumo. O diabo vai me apertar se me ver. Não tem dinheiro nem para água no tanque. Você está me ver. A pessoa que vai lhe entrar na mente só vai dar 3 revelações, vai dar muito dinheiro, mas você não pode mentir. Você é da verdade. Amém. Você é da verdade. Eu havia contado a história lá no Jesus. Vocês acompanham, vocês viveram lá. Você tem que ser numa altura. Ficamos sem carro, estamos a andar a pé. O Suzuki alto também, que eu tinha mandado, também estragou. Aí veio uma irmã lá no centro. Veio e disse: pastor, Deus colocou no meu coração dar esse carro à igreja. Um carro assim pequeno, bonito. Era aqui, né? Fiat. Pá. Eu disse: minha querida, eu não posso aceitar isso. Porque eu sei que você tem filhos, que você leva à escola com esse carrito e não era coerente. Não, pastor, não impeça a minha bênção. Eu estou a semear na obra de Deus. Não. Ela discutiu comigo. Disse: vamos fazer o seguinte, então o carro é nosso, né? Agora tu te dá para você começar a levar as crianças na escola. Fim de semana, pode vir deixar aqui, mas leva. Não, pastor está me dando muita volta. Pastor está me dando volta. Aí ela foi, passado alguns dias voltou já com os documentos, compra e venda. Pegou, pousou ali. Pastor, carro da igreja. Disse: fala então com o teu marido. Não, meu marido também conduz outro carro. Eu é que estou a oferecer. Carro comprei com meu dinheiro quando eu trabalhava, não sei o que. Eu disse: mas olha, se o teu marido não aprovar a oferta, eu não vou receber. Ela, como fez tanta confusão, peguei, pousamos o carro aí. Abraão, que vivia lá na igreja, recebeu os documentos, compramos aquelas lonas, mandei comprar aquelas lonas para cobrir o carro, para a proteção do carro, e ficou aí. E como é que eu andava? A pé. Ia em casa a pé. Ela, quando me via de táxi: pastor, não, vamos fazer manutenção no carro. Não, pastor, pode vender para meter na obra da igreja, não sei o que. Eu disse: então vamos fazer umas manutenções depois. Mas no meu coração estava só a orar: Senhor, manda o marido dessa senhora vir nos procurar. O carro ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Um dia me ligaram: como é que passa? Tem uma confusão aqui, está aqui um senhor, um português, veio fazer aqui confusão na igreja. Disse: o que é? Não, falou do carro, a mulher dele deu o carro na igreja, não sei o que. Disse que vai na rádio, na televisão, fazer confusão. Disse: não, estou a vir. Disse para vir. Quando eu cheguei, disse: senhor, eu sou o senhor Paulo. Disse: está bem, senhor Paulo, estava à tua espera. O carro da sua esposa não, eu estava à espera que o senhor viesse. Estão os documentos, está aqui a chave. Leva. E levou. Agora imagina se a pessoa vai: não, tá bom, é grande, é benção. Confusão desnecessária. E sabe o que aconteceu? Essa senhora já não vive. O marido é português. O marido está até hoje tremendamente perdido com a morte da mulher. Mas ele hoje me tem como pastor. E ele diz para as pessoas que não acreditava em Deus até me conhecer. Primeiro, porque quando a mulher começou a ficar doente, eu recebi na minha casa, lhe acolhi na minha casa, orei por ela lá em casa. Não acreditava em Deus até me conhecer. Todos os comentários ali, está sempre. Já vi uma vez aí discutir com alguém: esse pastor falso. Ele foi lá: não fala desse pastor. O português a me defender. Primeiro, por quê? Porque não basta o que falamos, mas sim o que vivemos na prática, na vida. Ok? Hoje a senhora morreu de forma trágica, mas este homem, sempre sob orientação
liga para buscar orientação sobre como vai tomar uma decisão sobre os filhos, sobre isso e aquilo, e vai. A última vez que o vi, estava muito abatido porque ele não superou a esposa até agora, não consegue arranjar outra mulher, e ele veio correndo no meu colo e me abraçou no ATM como se fosse uma criança a chorar. E eu, bem constrangido na rua, acariciar o Tuga, para ficar calmo. Bom que o cabelo é liso, passa com menos dificuldade do que as nossas carapinhas duras, né? Mas fica calmo. Olha, tens que ir para casa. Não, eu vou lá. Mas você é meu pai. Tá. Agora, se eu palhaço o carro. Estava a ver fumo, o pastor estava andando a pé, eu estava andando a pé. Acho que só nessa que tinha carro. Então, velem pela vida do vosso pastor. Pastor, vele pela doutrina. Mantenha a verdade, não negocie ela. Que esse lugar seja sempre conhecido como o lugar da verdade. Amém. Vamos levantar, vamos orar para que a verdade seja a marca desse lugar. Que as pessoas venham de qualquer parte de Luanda, viajem para ouvir a verdade nessa casa. A verdade na pregação, a verdade na vida, a verdade no exemplo, a verdade na prática, a verdade... Estamos em oração, ore por esse lugar. Levanta as tuas mãos dentro desse lugar e vamos. A Bíblia diz, levantando as mãos santas em todos os lugares, mas hoje vamos levantar essas mãos santas neste lugar, orando para que esse lugar seja um lugar de salvação. E a Bíblia diz que a verdade liberta, que esse lugar seja um lugar de libertação, seja um lugar de cura. Na casa praceta pomena Haris. You are Yahweh. You are Yahweh. Ore por esse lugar, ore pelo Santo Antônio. Que as pessoas saibam que nesse lugar há verdade. Há verdade no relacionamento. Há verdade no ensino. Há verdade na pregação. Há verdade. Alfa e Omega. You are Yahweh.